Mateus 7,13, eu vou ler, os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vamos repetir junto o tema da mensagem: um caminho para seguir. Vamos dizer juntos? Um caminho para seguir. O texto de Mateus nos propõe uma visão clara de decisões que podemos tomar em nossa vida, que podem influenciar todo o rumo dela. Existem muitos caminhos que nós trilhamos por nossa própria escolha. Outros nós somos forçados a trilhar pelas circunstâncias. Nós não escolhemos, por exemplo, o país onde vamos nascer, a família em que seremos criados, sequer escolhemos o nosso nome. São coisas que não dependem da gente. Os nossos traços genéticos, se vamos ser altos, baixos, claros, morenos, não depende da gente. Muitos caminhos nós somos colocados neles por causa da circunstância que nos cerca. Todavia, existem alguns caminhos que nós escolhemos. Existem caminhos também que são muito curtos, são muito rápidos, as chamadas carreiras meteóricas ou as euforias passageiras. Existem ainda caminhos que são muito longos, são por demais longos. Por exemplo, quando nós estamos sentados na cadeira de um consultório médico, e o médico dá para nós o diagnóstico dos exames: olha, você tem câncer. Quando você levanta daquela cadeira até você chegar na sua casa, esse caminho parece eterno. Passa muita coisa pela cabeça da gente. Outro caminho que é muito longo na vida do ser humano é quando você sai do quarto do hospital para a sala de cirurgia, levado numa maca. Parece uma eternidade e você não tem certeza se você vai voltar vivo daquele caminho. E talvez o mais triste e mais longo de todos eles é quando nós voltamos do cemitério por termos deixado ali alguém que nós amamos, alguém que fazia parte do nosso convívio. Esse caminho é longo, agoniante e doloroso. Caminhos que nós não escolhemos trilhar, mas que afetam diretamente a nossa vida, causam dor, causam sofrimento. Mas a palavra de Deus está falando aqui de um caminho que é possível ser escolhido. O texto de Mateus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Talvez nos pareça mais fácil trilhar um caminho agradável, um caminho que encha os nossos olhos de alegria, um caminho que possa trazer satisfação pessoal imediata, trazer gozo para o nosso corpo. O fato é que um dia o ser humano escolheu um caminho diferente daquele para o qual Deus o projetou. O ser humano se rebelou e escolheu um caminho para si. E o caminho que o homem escolheu foi o seu próprio caminho. A Bíblia diz isso: o homem se desviou pelo seu próprio caminho. Essa ideia está fixada em Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Esta então é a condição do homem. Deixou o caminho que Deus trilhou para ele e resolveu seguir após o seu próprio caminho. Se tornou escravo de si mesmo, à mercê de sua própria vontade, escravo de seus desejos. Longe do aprisco do bom pastor, o homem então começou a andar à beira de penhascos, como uma ovelha errante, à beira dos penhascos, em bosques escuros, em lugares frios, tenebrosos, à mercê das feras, dos predadores. Assim era a nossa alma. À nossa espreita, com olhos cintilantes, estava Satanás. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Todos nós aqui, sem exceção, eu acredito, já assistiu algum documentário de vida animal, especialmente das savanas africanas. Vocês já repararam que os leões
quando vão atacar uma presa, eles geralmente escolhem aquela que se aparta do grupo ou que está mais fraca no grupo. Quando eles dão em cima da manada e a manada corre, geralmente o mais fraco fica para trás. Ou então eles isolam um para poder pegar e fazer dele o seu banquete. Assim Satanás tem feito com o homem. Afastou o homem de Deus, fez uma proposta mentirosa ao ser humano, fez com que o homem fosse dono de seu próprio nariz, convenceu o homem que ele não precisava do Senhor, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho, tornando-se assim presa fácil para Satanás. Escravos de sua própria vontade. Jesus, em João 8,34, diz: em verdade vos digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem então foi algemado, o homem então foi preso em grilhões, foi forçado a viver no cárcere, privado da presença de Deus, longe do Criador e longe das delícias que outrora ele gozava na presença de Deus. O coração do homem agora está frio, o coração do homem agora está desconsolado. Não há a presença de Deus para confortá-lo e para trazer refrigério. Sabemos que nossa condição é a mesma descrita em Lucas no capítulo 15, a condição do filho pródigo. Jesus conta uma história que nos fascina pela riqueza poética dela, mas também pelas lições verdadeiras que elas nos trazem. Conta a história de um jovem mancebo, filho de um homem muito rico, de um fazendeiro, que ele diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ainda em vida o pai é obrigado a partilhar a herança, né? E ele toma aquele dinheiro e vai para uma terra distante, aonde ele vive dilapidando o dinheiro, vive de forma pródiga, gastando, até que enfim todo aquele dinheiro se acaba. Aquela região então passa por uma grande fome, e aquele moço se vê numa situação humilhante, comendo comida de porcos, trabalhando numa subvida, sujo, fedorento, com fome, humilhado da condição de um homem, filho de um homem rico, a um servo de criador de porcos. E ali, ele então toma uma decisão, e ele fala assim: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e vivem tão melhor que eu, que sou filho do dono da propriedade? Que condição miserável a minha! E ele toma uma decisão, e a decisão é: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me pelo menos como um dos teus empregados. A mim basta ser apenas um empregado do Senhor. Mas esse não era o projeto de Deus para o homem, não era simplesmente nos tornar servos. Deus vai além e fala: eu quero te fazer filho. E na parábola do filho pródigo, Jesus completa: o pai não só o aceitou de volta, como aceitou o seu pedido de perdão, como o perdoou, e o restituiu à condição de filho. Não o fez servo, porque esse não era o projeto de Deus para o homem. O projeto de Deus para o homem é te dar a condição de filho de Deus, príncipe dos céus, de um reino eterno. E assim agora, nós, na mesma condição do filho pródigo, pobres, doentes, famintos e com saudade da casa, da nossa casa. Talvez nós tenhamos a dificuldade de aceitar esse fato. Eu queria dizer para vocês que muitas pessoas que vivem com crise existencial, que lotam os consultórios psicológicos, ainda não se deram conta que o que falta na vida delas é um encontro pessoal com o Criador. Sabe aquela sensação que você tem de que falta alguma coisa na sua vida? Isso é muito comum acontecer com os alimentos, né? Às vezes eu e a Lívia, nós estamos conversando e falamos: nós estamos com vontade de comer uma coisa, mas a gente não sabe o que é, né? Será que é uma fritura? Não. É um hambúrguer? Também não. É um macarrão com alho e óleo? Não é. E a gente fica assim, com aquele gosto na boca de querendo comer alguma coisa que a gente não sabe o que é. Eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Aí tem que ligar para o Adalto, que é o nosso consultor de comidas gostosas, né? Mas irmãos, brincadeiras à parte, nós às vezes sentimos falta de alguma coisa que nós não nos damos conta do que é. Nós não percebemos que o vazio existencial, que a falta de motivação para viver, é o buraco que existe dentro da gente. Ele é muito grande, ele é do tamanho exato de Deus.
O homem foi criado para viver em harmonia com o Criador. O homem foi criado para gozar da presença maravilhosa do Senhor. E quando nós nos afastamos desse projeto de Deus, nós temos que colocar no lugar o dinheiro, o sexo, a droga e muitas outras coisas deste mundo que trazem um conforto passageiro, trazem uma paz passageira. E quando essa paz e esse conforto passam, sentem falta de alguma coisa que não sabe explicar o que é. É saudade de casa. Põe isso na sua cabeça. Saudade de casa. Saudade da pátria que um dia nós viemos dela. Saudade da comunhão que nós tínhamos com o Senhor lá no paraíso, lá no Éden, quando Adão pecou. E agora, esse buraco que nós temos dentro de nós só pode ser preenchido pelo Senhor, porque nós estamos andando longe dos caminhos do Senhor e é impossível, no lugar que nós estamos, gozar da presença do Senhor. E Deus, assim como o pai da parábola do filho pródigo, nunca deixou de nos buscar e de esperar pela nossa volta ao seu caminho. Deus nunca vai intervir na sua vontade, mas nunca vai deixar de nos convidar ao arrependimento para voltarmos ao projeto inicial que Ele traçou para nós. Na sua imensa soberania, não obstante o seu poder infinito, não obstante a sua capacidade de mudar o rumo da história, Deus não vai intervir na sua vontade, porque Ele deu a você o livre arbítrio. Você escolhe se quer ou não seguir ao Senhor. O Senhor convida você nessa noite, volta para os meus caminhos. Eu estou no limite de onde eu posso chegar, porque de outra sorte, se Deus usar o poder que Ele tem e mudar a sua vontade, não vai haver aí a espontaneidade do amor. Ele quer pessoas, Ele não quer robôs. Ele não quer pessoas que o sirvam porque foram coagidas, porque foram oprimidas, porque foram obrigadas. Ele quer pessoas que o amem, que entendam o seu amor e que o sirvam espontânea e voluntariamente. Essa sim é a expressão máxima de amor que podemos fazer pelo Senhor, já que Ele demonstrou o amor dele na cruz do Calvário. A expressão máxima de amor de Deus por nós já foi feita. Agora, cabe a nós dizer sim ou não. Qual caminho seguiremos nessa noite? E a mensagem central do Evangelho da nova aliança de Deus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se você pegar o Novo Testamento, o foco central dele, o ponto-chave do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista pregava no deserto e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus pregava também no deserto e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Pedro, no discurso de Pentecostes, disse o quê? Arrependei-vos e sejam batizados para que os seus pecados sejam perdoados, para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Pedro acrescenta na equação uma variável que traz um resultado mais visível aos nossos olhos. Uma equação que, se matemática fosse, teria um resultado positivo, onde ele diz: para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Depressão, nunca mais. Tristeza, só passageira. Porque o tempo do refrigério pela presença do Senhor se implantou no seu coração. Não há mais motivo para andar cabisbaixo. Eu fui novamente reconstituído à condição de filho. O anel de filho foi colocado no meu dedo. As sandálias foram calçadas nos meus pés. E a minha roupa suja foi trocada por uma roupa limpa. Não é isto que fez o pai do filho na parábola do filho pródigo? Reconstituiu ele a condição de filho, dando-lhe o anel da família, sandálias para os pés e roupa para se vestir. Dignidade restaurada é o que Deus faz com o homem. Porque o foco da pregação de Jesus aqui na terra era exatamente o arrependimento dos pecados, nós podemos entender então que, se há um foco na boa nova de salvação, evangelho significa boa nova ou boa nova de salvação.
Por que o foco então é no arrependimento? Porque Deus dá uma boa notícia para você, que chama Evangelho, boa notícia. A boa notícia é a seguinte: olha, agora, a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário e com a sua ressurreição, toda pessoa que se arrepender de seus pecados vai ter a garantia de que eles serão perdoados. E se os pecados são perdoados, logo eles já não mais existem. A Bíblia diz que Deus os lança no mar do esquecimento. Uma outra versão diz: eu lanço para trás de mim os seus pecados e não olho mais para você como pecador que você era, mas como alguém que se arrependeu e quer mudar de vida. E assim, o objetivo do Evangelho é dar uma boa notícia para as pessoas. Há condição de mudar o caminho que você está seguindo. Você pode tomar a decisão de escolher um outro caminho. Você não tem que caminhar na beira do precipício e cair. Você não tem que experimentar a segunda morte. Porque da primeira, nós não vamos escapar. Todos nós haveremos de morrer. Mas a segunda morte, você pode escapar dela. Você não tem que passar a eternidade longe de Deus no inferno. O pecado é o problema. Cristo é a solução e o arrependimento o meio. Preste atenção. Isaías 59, de 1 a 12. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. E o que comer desses ovos morrerá, e quebrando-os sairá dele uma víbora. As suas teias não se prestam para as vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos em pleno meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros como os mortos. Todos nós bramamos como urso, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não o há. Pela salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Isso aqui eu posso chamar de ultrassom, ou raio-x do ser humano. Talvez na Bíblia você não encontre outra descrição mais perfeita do ser humano do que essa de Isaías 59. No século XVIII para o século XIX, o iluminismo tomou conta, euforicamente, da filosofia europeia, e havia lá um entendimento de que Deus não existe, ou não precisamos de Deus para ter paz. O homem pode conseguir a paz. O homem pode, por suas próprias mãos, escrever e desenhar o seu futuro. Mas foi depois disso que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Czarista da Rússia, ou que derrubou o czar russo, e que nós tivemos diversas outras atrocidades que só vêm a mostrar que o homem é uma instituição falida. O ateísmo provou para nós que ele é uma instituição falida. O homem longe de Deus não fez nada que presta.
A soma dessas guerras que eu te falei junto, além da Revolução Soviética, com mais de 70 milhões de mortos, a Segunda Guerra Mundial com 23 milhões de mortos e a Primeira com 17 milhões de mortos. Só esses 3 eventos. É uma coisa tenebrosa, uma carnificina que talvez ao longo da história inteira nós não tenhamos visto. Fora as guerras da Ásia. Camboja, Laos, Vietnã, Coreias, etc, etc, etc. As diversas invasões do Japão na China. O homem realmente não precisa de Deus? O homem realmente tem condição de fazer para si o caminho da paz, o caminho do refrigério da alma? O homem é capaz de comprar a sua salvação com suas boas obras? O homem provou, através da história, que ele é falido, que ele é doente, que ele é faminto e que tudo que ele precisa é o Senhor. É por isso que o foco do Evangelho, da Boa Nova é: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou até você. Não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade. O livro Apocalipse dá conta de que haverá um tempo em que a oportunidade cessará. A porta da graça se fechará e as pessoas buscarão ao Senhor, mas não o encontrarão. Aproveite enquanto o tempo dos gentios não acabou. Nós, gentios, nosso tempo ainda está correndo, mas ele vai chegar ao fim. Não espere o último momento da sua vida para tomar essa decisão. Como então resolver o problema do pecado? Como sair dessa doença da qual nós lemos em Isaías, o raio-x dela, o ultrassom da alma do homem, descrito em Isaías no capítulo 59, mostra que nós somos cheios de iniquidade e de pecado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,19, fala que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo. Deus tomou a iniciativa de resolver o problema do pecado. Deus, através de Cristo, reconcilia consigo mesmo o mundo, ou o homem pecador. Somente Jesus pode perdoar os seus pecados, porque foi Ele quem verteu o sangue na cruz do Calvário, para que nossos pecados fossem perdoados. Não foi qualquer outra figura histórica que derramou sangue pela sua vida, foi Jesus Cristo. E ainda que outro o fizesse, esse sangue não teria condições de perdoar os seus pecados. Só o sacrifício de alguém que não merecesse ou que não tivesse pecado seria suficiente para resgatar a sua alma do inferno. E assim Deus o fez. Ele mesmo providenciou para tirar o bloqueio que nos separava da comunhão com Ele. Ele nos amou e nos amou até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia fala que quando Cristo expirou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo que separava o homem pecador do Deus santo e perfeito foi rasgado. E agora este homem que não era digno, que não era merecedor, pelo mérito de Cristo, pode novamente trilhar o caminho da graça e do favor de Deus. Novamente este homem pode ter comunhão com o Senhor e entrar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados, porque o autor de Hebreus fala claramente: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Portanto, Cristo faz uma obra perfeita na cruz do Calvário, garante o nosso acesso a Deus, e fica faltando só eu e você dizer: sim, Senhor, sim para o que o Senhor está fazendo, sim para a tua graça, sim para o teu favor, sim para a tua misericórdia, sim, eu quero seguir o teu caminho. Eu quero sair da condição de servo e me tornar filho. Eu quero sair da condição de criatura e me tornar filho. Eu quero sair da condição de escravo do pecado e me tornar livre. Livre no Senhor. Livre para fazer a tua vontade e livre para dizer não até para a minha própria vontade. Ser verdadeiramente livre. E eis o que Cristo fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me
seguem. Qual o caminho deve trilhar um cristão? Qual caminho deve trilhar uma pessoa que quer abandonar o seu pecado, que verdadeiramente se arrepende dele e entrega a vida a Jesus? O Senhor não vai lembrar dos caminhos tortuosos pelos quais você já andou. O Senhor não vai fazer conta dos pecados que você já praticou. Ele vai olhar para o seu coração. Se houver arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro, Ele te perdoa e abre para você uma porteira e fala: minha ovelhinha amada, me segue. Eis um novo caminho que eu te proponho. E Ele te convida nessa noite a trilhar esse novo caminho. O novo caminho que Jesus propõe, Ele abriu com o seu próprio corpo. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O livro de Hebreus fala que nós devemos entrar no santo lugar, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho aberto através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a forma que você tem de chegar novamente a Deus. Ele é a solução para aquele problema do filho pródigo, de levantar e voltar para a casa do Pai. Só tem como ir na casa do Pai se eu passar pelo caminho que chama Jesus Cristo. Ele é o caminho estreito, a porta estreita. Há um convite que o Senhor Deus fez ao povo de Israel há 3.500 anos atrás. Eu quero passar esse convite para a igreja nessa noite. Um dia Deus falou lá em Horebe, e o monte tremeu, e a fumaça subiu, e o fogo descia do céu sobre o monte. Uma cena de filme, uma cena hollywoodiana, né? Apoteótica, trovões. Moisés falava com Deus e Deus respondia com trovões. A voz de Deus era como um trovão, era uma cena arrepilante. Os israelitas temeram, sentiram o gosto da morte na boca. Foi um dia terrível, mas naquele dia Deus fez uma proposta, um desafio para os israelitas. E eu quero fazer esse desafio para a igreja nessa noite. Está em Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais. Essa promessa Deus fez há 3.500 anos atrás. E Ele faz ela nessa noite hoje. Escolha a vida. Por que você escolheria a morte? Escolha a bênção. Por que escolher a maldição? Por que querer o afastamento eterno de Deus? Será que você pensa que as suas boas obras podem te salvar? Será que você pensa que a sua filosofia de vida pode te salvar? Será que você acha que a igreja batista pode te salvar? Talvez você pense que a sua igreja pode te salvar. Deus fala com você: escolha a vida. Jesus pode te salvar. Foi para isso que Ele veio. Foi por isso que Ele morreu. E é por isso que nessa noite Ele oferece para você o perdão incondicional dos seus pecados. Basta que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e entregue a sua vida para Ele nessa noite. Diga, feche os seus olhos, curve a sua cabeça agora. Fale com o Senhor assim: Senhor, eu entrego o meu coração na Tua mão nessa noite. Entra dentro de mim. Sonda, ó Deus, se há algum pecado que eu não confessei a Ti, que nessa noite o Senhor esteja mostrando para mim, para que eu possa apresentá-lo diante do Senhor, pedindo a Ti perdão, fazendo com o Senhor um concerto, fazendo com o Senhor um pacto nessa noite, para que não haja em mim nada que Te desagrade. Senhor, eu quero entrar pela porta estreita, eu quero trilhar o caminho difícil, eu não quero o caminho fácil. Eu não quero o caminho que o mundo propõe para mim, Senhor. Eu não quero aquele caminho que conduz à morte, aquele que eu mesmo tracei com as minhas mãos, pensando que era bom, Senhor. Eu quero o caminho que o Senhor propõe para mim, como uma ovelha que ouve a voz do pastor e segue, segura ao aprisco do Senhor. Como aquele filho miserável que um dia reconheceu a sua miséria e voltou para casa e foi recebido não como um empregado, não como um estranho, mas foi recebido como filho e restituído na dignidade de ser humano. Deus, tem misericórdia do Teu povo aqui nessa noite.
Toca nos corações e nas vidas, ó Pai. Se há alguém aqui que ainda não fez um concerto contigo, que nessa noite possa ser a noite de salvação. A noite em que eles possam realmente se levantar e seguir por este caminho de vida e de bênção que o Senhor tem proposto a nós. Pai, o Teu convite está aberto nessa noite. Nós te agradecemos porque a Tua graça é infinita, porque o Teu amor é sem igual. Nós agradecemos ao Senhor porque de uma forma tão extraordinária o Senhor provê para nós a solução do problema do pecado através do arrependimento, porque só o Senhor pode perdoar pecados, porque o Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus que controla o rumo da história. Mas a nossa história, ó Pai, nós queremos mudá-la nessa noite, se estivermos no caminho errado, para que nós possamos seguir no caminho do Senhor, andando após Ti, pois Tu és o bom pastor. Nós queremos ser ovelhas do Teu aprisco, queremos ser filhos na Tua casa por toda a eternidade. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, não nos deixe, ó Pai, endurecer ao Teu convite. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar as nossas fraquezas e as nossas limitações. Apresentamos tudo isso diante do Teu altar nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como a firma, é seu alta e é seguir. Graça maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, com ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falaz, tão salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como a firma, é seu alta e é sem fim. Grandiosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecer e glória dar. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como a firma, é sem alta e é sem fim.
vida inútil. É maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus